Você já pensou em quantas coisas talvez deveríamos fazer antes de morrer? Muitas coisas. Mas eu tenho um livro aqui que diz que temos que escutar 1001 discos antes de morrer. Mas, pelo menos, se você não conseguir escutar os 1001 discos que contém aqui, escute pelo menos este, do Rei Elvis, e este outro, do Nirvana, Nevermind. Hoje eu vou falar sobre o carisma dessas duas grandes estrelas do rock, Elvis, a pedra fundamental do estilo, da música, e Kurt Cobain, um dos braços dos vários estilos que se desenvolveram através do rockabilly, que gerou o rock, que gerou todos esses estilos, e no caso do Nirvana, o grunge, ok? Mas eu não vou falar sobre os aspectos das músicas, e sim o carisma desses dois grandes astros. Então eu começo citando o livro do Pequeno Príncipe. É uma frase até que batida, mas ela encaixa bem no que eu quero falar hoje. Então diz a frase do livro do Pequeno Príncipe: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tá, e quando você não tem a intenção de cativar e mesmo assim você cativa, como no caso de Kurt Cobain? No decorrer do que eu vou falar, você vai entender. Então, Elvis e Kurt, duas pessoas com carisma incrível, porque conseguiram arrebatar uma legião de fãs, mesmo agora quando eles não estão mais vivos, estão mortos, os fãs continuam crescendo e pessoas que ainda nem nasceram, com certeza, vão admirar o trabalho destas duas grandes estrelas do cenário musical, do cenário do rock. Então, carisma. Carisma é aquela coisa que não tem forma, não tem cheiro, não se pode fabricar, e você tem ou você não tem. Mas não necessariamente é doce, ou é salgado, ou é branco, ou é preto. Não. Carisma é, se eu puder tentar dar um exemplo, seria mais uma aquarela onde você tem várias nuances, as cores se misturam, geram outras cores. Então é impossível você fazer uma aquarela idêntica à outra. O mesmo artista, as mesmas tintas, a mesma tela, o mesmo tema. Conforme a tinta vai escorrendo, ela vai se fundindo e vai sempre formar novos desenhos, novas nuances. E o carisma é mais ou menos assim. Você não tem uma receita, por isso que você tem ou não tem. O que eu vou dizer, acho que vai exemplificar mais e você vai entender o que eu quero dizer. Então eu vou começar falando sobre Elvis. Elvis foi um cara que, quando ele percebeu que as pessoas gostavam dele e que o seu sucesso dependia da aceitação das pessoas, ele então sempre teve seus fãs como algo muito especial. Já ainda na casa de Audubon Drive, a mãe de Elvis às vezes mandava servir biscoitos
suco, refrigerante aos fãs que ficavam ali. Eles tinham acesso ao quintal. Então Elvis sempre foi muito próximo de seus fãs. Você sabe, ele se agachava no palco para beijar os fãs, jogava aqueles lenços, uma recordação do seu espetáculo para aquela pessoa que foi assisti-lo. Ok, tem uma história quando Elvis se apresentava em uma dessas cidades do cinturão bíblico. Então o povo ali era um pouco mais contido. Elvis subiu ao palco e ele cantou uma música, duas músicas. Artista tarimbado que era, percebeu que não estava tendo a atenção adequada, aquela que ele estava acostumado. Então, se Elvis não ganhava seu público de um jeito, ele tinha que ganhar de outro. Então ele chamou o seu joalheiro ao palco, pediu que ele trouxesse sua valise com as joias, abriu, tirou um par de brincos, foi até a primeira fila, onde tinha uma senhora idosa. Ele levantou o par de brincos e perguntou ao seu joalheiro quanto vale este par de brincos. Tantos $1000, Elvis. Então ele se voltou para aquela senhora e disse: eu quero presentear a senhora, que me lembra muito a minha avó que está lá em Memphis. E deu os brincos para essa senhora. Ele ganhou imediatamente a atenção, a adoração que ele esperava do público. Comumente não contente em apenas distribuir um presente incrível, ele foi distribuindo até que as joias na valise acabassem. Milhares de dólares foram distribuídos naquele dia. Elvis também, você sabe, distribuía Cadillacs. Elvis sempre se preocupou com a atenção que ele recebia e ele queria retribuir sempre. Aí você pode me dizer: então aí está a chave do carisma de Elvis. Então, se eu quiser ser uma pessoa carismática, eu também vou doar coisas materiais. Não. Aí que está a complexidade de você ter carisma e você não ter carisma, e é uma coisa meio mística, entendeu? Por quê? Então agora eu vou falar um pouquinho de Kurt Cobain. E eu tenho este livro. Este livro está totalmente em português, é uma ótima biografia que eu recomendo. É mais pesado do que o céu. Então veja, Kurt, quando começou a receber a atenção pelo seu trabalho, neste parágrafo, veja: Kurt ficou perplexo com as proporções que aquilo tinha assumido. Olhando na multidão, ele viu metade do meio musical de Seattle e dezenas de seus amigos. Era-lhe particularmente irritante ver ali duas de suas ex-namoradas, Toby e Tracy, dançando ao som das canções. Até essas pessoas íntimas agora faziam parte de uma plateia que ele se sentia instado a atender. A loja estava vendendo os primeiros exemplares de Nevermind, que o público tinha a chance de comprar, e os discos rapidamente se esgotaram. As pessoas estavam arrancando cartazes da parede, lembra a gerente da loja, Jamie Brown, só para terem um pedaço de papel para Kurt autografar. Kurt continuou meneando a cabeça sem acreditar no que via. Então, veja, enquanto Elvis cuidava dos seus fãs, dava atenção aos seus fãs, Kurt já meio que
ficou incomodado com a atenção. Mas veja, mesmo Kurt sendo assim, ele tinha carisma e tinha carisma de sobra. Em outra parte do livro, e para fechar o nosso programa de hoje, Kurt está dentro de um carro e fãs do lado de fora loucos por sua atenção. Kurt deliberadamente abaixa o vidro, funga, raspa o muco da garganta e atira na cara do fã. Esses são os caminhos tortuosos da fama e do carisma. Algo bem complexo de se entender. Pessoal, eu ainda volto esta semana com mais sobre Elvis, com mais sobre curiosidades do meio artístico, também em comparação com Elvis Presley. Elvis Forever.